Campo Mourão fica no centro-oeste do Paraná. Tem uma população próxima a 100 mil habitantes e é centro polarizador de atividades e prestação de serviços nas áreas de educação, cultura, comércio, indústria, saúde, pecuária e agricultura. A área polarizada por Campo Mourão congrega 24 municípios, que juntos somam aproximadamente 1 milhão de habitantes. Nesta região estão as terras mais férteis do Brasil. Campo Mourão tem a maior cooperativa singular da América do Sul, a Coamo, Cooperativa Agropecuária Mourãoense. Com um clima subtropical e temperatura média variando entre 10 e 22 graus, Campo Mourão tem uma economia baseada principalmente na agropecuária e agroindústria, sendo inclusive conhecida como a capital paranaense da agroindústria. É o maior entroncamento rodoviário do Paraná e um dos maiores do Brasil. Com isto, o município se integra a uma malha rodoviária com acesso aos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e países do Mercosul, como Argentina e Paraguai. Fundada em 1947, Campo Mourão já tem história para contar. Sua população recebeu fortes influências sulistas. As deliciosas churrascadas do sul do país são comuns de se ver em Campo Mourão. O chimarrão e as danças gaúchas também. Mas em Campo Mourão não se fala em folclore e tradição sem se falar em carneiro no buraco. Um prato típico da cidade, capaz de agradar os mais exigentes paladares. Ao certo, ninguém sabe como surgiu o carneiro no buraco. Sabe-se apenas que por volta de 1580, com a chegada dos jesuítas ao continente, vieram também muitos hábitos e costumes que foram mesclados às práticas indígenas. O cozimento de diferentes tipos de carnes embrulhadas em folhas de bananeiras era um dos costumes dos índios e também dos castelhanos, que criaram vilarejos na região conhecida como Província del Guairá. Num buraco escavado na terra, acendia-se o fogo e colocava-se o preparado. Fazendo desta maneira, as carnes ficavam conservadas por muito mais tempo. Além disso, evitavam-se assim os incêndios nas matas. Muito tempo depois, já nesse século, na década de 60, para ser mais preciso, um grupo de mourãoenses assistiu a um filme de faroeste texano. No filme aparecia um prato cozido semelhante ao dos indígenas e castelhanos. Do cinema, o grupo saiu direto para reavivar o costume deixado aqui pelos espanhóis, jesuítas e índios no século XVI. Com várias adaptações, o carneiro no buraco hoje se transformou no segundo prato típico paranaense e num grande acontecimento gastronômico, a Festa Nacional do Carneiro no Buraco. A festa é realizada sempre no mês de julho, no Parque de Exposições de Campo Mourão. Cerca de 100 buracos são abertos para receber centenas de quilos de carne de carneiros que são servidos a mais de 5 mil pessoas vindas de vários estados brasileiros e inclusive do exterior. Fazer o carneiro no buraco é muito mais complicado do que parece. Na verdade, fazer o carneiro no buraco é participar de um autêntico ritual que começa com a abertura do buraco. Cada um deles deve ter 1,5 metros de profundidade por 1,15 de diâmetro. Depois de aberto o buraco, é preciso queimar 2 metros cúbicos de lenha seca, cortada em pedaços não muito grandes. Essa lenha toda deverá ser queimada em 4 horas de fogo. Enquanto isso, a carne de carneiro deve ser preparada. Depois de cortado em pedaços, o carneiro fica em tempero especial durante 3 horas. A receita se completa com tomate, cebola miúda, batata doce, batata salsa, banana nanica, abobrinha, cenoura, pimentão, vagem, chuchu e maçã miúda. Todos os ingredientes e mais a carne são colocados criteriosamente nesse tacho, que depois de cheio é tampado e com a ajuda de ganchos levado ao fundo do buraco. O buraco tem que ser totalmente tampado
usando para isso tábuas e chapas de ferro, que na sequência são cobertas com terra. 6 horas depois começa a solenidade de retirada do carneiro, geralmente sob os olhares curiosos dos convidados para a festa. É preciso muita paciência e cuidado para não derrubar o tacho e perder todo o trabalho. Ao sair do buraco, o tacho é aberto imediatamente e retira-se todo o líquido que se formou com o cozimento. O líquido é usado como base de um delicioso pirão que acompanha o prato. Num grande rechô, o carneiro é mantido quente enquanto se prepara o pirão. Pronto o pirão, é hora de preparar uma salada de almeirão. O arroz é o terceiro acompanhante dessa deliciosa combinação de carne, frutas e legumes que tem um sabor inigualável. Depois de aproximadamente 12 horas de trabalho, está pronto um dos mais deliciosos pratos típicos do Brasil, o carneiro no buraco. Você que ainda não experimentou, não sabe o que está perdendo. Seja mais um convidado nosso. Experimente essa delícia chamada carneiro no buraco.